Sim. Agora, Sim, porque quais as foi condições? um brasileiro, né? A pergunta é: tem alguma condição para proceder ao processo? Leiam aí o artigo 7º, parágrafo 2º. E leiam o parágrafo 1º e 2º. Artigo 7º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. E aí me responda. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Tá bom, aí já tá bom. Aí eu volto à pergunta. Nós estamos tratando do inciso 1 ou do inciso 2? Do 1. E o que fala lá no parágrafo 2º, inciso 2, o que fala? Parágrafo 2º, o que fala? Sétimo, parágrafo 2º. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil... Não é esse, não, Adriana. O parágrafo 2º que tu já tinha lido, do artigo 7º. Ah, sim, lá em cima. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Tá. Aí fala do inciso 2º, né? Sim. E nós estamos falando do primeiro ou do segundo? Do primeiro? Sim, do primeiro. Então, quer dizer que aí só fala que nos casos do inciso 2º, depende das seguintes condições. Não fala no primeiro. Né? Sim. Então, não tem condição nenhuma. É aquela que eu expliquei para vocês. Extraterritorialidade incondicionada. Porque não exige nenhuma condição para aplicar a lei brasileira, neste caso de atentados contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra crimes de genocídio, contra a administração pública por quem está a seu serviço e contra os bens da União, do Estado, do município ou Distrito Federal que estejam consolidados no exterior. Então, nesses 4 crimes, inciso 1 do artigo 7º, alíneas A, B, C e D, se aplica a lei brasileira sem nenhuma condição, não se exige nenhuma condição. No caso do artigo 7º, inciso 2, aqueles outros crimes que nós temos ali, aí vai depender do concurso daquelas condições que a Adriana iria iniciar a ler, né? Então, se nós pegarmos o inciso 2, acompanha aí do artigo 7º, os crimes, aí tem a linha A ali, que por tratado, convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, a linha B, praticados por brasileiros, C, praticados em aeronaves, embarcações, esses dependem, segundo o parágrafo 2º, dependem das 5 alíneas, A, B, C, D e E. Tem que estar essas 5 condições para poder processar e aplicar a lei brasileira ao crime cometido no exterior. Essa é a chamada extraterritorialidade condicionada. O inciso 1, que é o que nós estamos vendo, e é o objeto do exercício, é a chamada extraterritorialidade incondicionada. Não exige nenhuma condição. Tá, e aí, falei para vocês que, tá, mas se o indivíduo que atirou no presidente do Brasil, lá nos Estados Unidos, for condenado lá e for condenado no Brasil, vai cumprir 2 penas? Aí eu disse para vocês que não ofende o princípio do ne bis in idem. Não é caso de ne bis in idem. Vai ser processado 2 vezes, condenado 2 vezes. A única possibilidade de aplicação do artigo 8º do Código Penal, que prevê um encontro de penas. Pode haver uma redução. Pegou 10 anos nos Estados Unidos e 8 no Brasil. Se cumpriu os 10 lá, se entrar no Brasil, não vai ser aplicado, porque já cumpriu 10. Mas se for ao contrário, pegou 6 anos nos Estados Unidos e 10 no Brasil,
vai ter que cumprir 4 aqui, se um dia ele ingressar aqui e o Brasil colocar as mãos dele, né? Por extradição ou por ingressar no Brasil, tanto faz. Ele pode viajar, por exemplo, é condenado, no nosso exemplo, no nosso exercício, é condenado nos Estados Unidos a 8 anos e no Brasil a 12. Ele cumpriu lá o tempo que tinha que cumprir nos Estados Unidos e vai viajar, vai para a Colômbia. E o Brasil descobre. O Brasil pede a extradição desse indivíduo à Colômbia. Se a Colômbia extraditar, e provavelmente o fará, ele terá que cumprir o restante da pena no Brasil. Isso por força do artigo 8º, que autoriza esse encontro, esse desconto nas penas. Artigo 8º do Código Penal. Agora, na extraterritorialidade condicionada, aquele inciso 2 do artigo 7º, naquele caso, se tem que estar presente as 5 condições que a Adriana iria ler ali, Adriana. Tu lembra, né? Quer ler para nós agora, aí, o parágrafo 2º, as alíneas A, B, C, D e E? Sim. Entrar o agente no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena. E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Obrigado. Então, vocês já notaram as diferenças dos crimes do artigo 7º, inciso 1, para o artigo 7º, inciso 2. O 1 não tem condição nenhuma, e praticou um dos 4 delitos que tem ali no artigo 7º, inciso 1, o Brasil vai aplicar a lei brasileira, mesmo que ele seja condenado, seja punido, investigado, seja aplicada a lei estrangeira. No inciso 2, não. Aqueles 3 crimes que tem ali no inciso 2, do artigo 7º, o Brasil só vai punir, só vai aplicar a lei brasileira, se presente todas aquelas 5 condições. As alíneas A, B, C, D e E. Por isso que a gente chama de extraterritorialidade condicionada. Tem que estar presente as 5 condições. Ah, mas ele já cumpriu pena lá, era menor que a aplicada no Brasil, mas ele já cumpriu. Não vai cumprir mais no Brasil, porque não está presente uma condição. Então, vamos pegar um exemplo concreto. Parágrafo 2º diz, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Vamos pegar um exemplo aqui do inciso 2. Inciso 2, os crimes, a linha B, praticados por brasileiro. Então, um brasileiro praticou um crime nos Estados Unidos. Bom, se ele foi punido nos Estados Unidos, eu já não posso punir ele no Brasil. Por quê? Vamos ver aqui qual é a linha do parágrafo 2º. Não, a linha D de dado do parágrafo 2º do artigo 7º. Olha o que ela diz. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Ele já cumpriu pena lá, mesmo que seja menor a pena, o Brasil não pode puni-lo mais, porque não está presente o requisito da linha D, que é não ter cumprido pena, ele já cumpriu pena. Então, eu pergunto para vocês, distinguiram a diferença do inciso 1 do 7 para o inciso 2? Conseguiram entender? Se alguém não entendeu, me pergunta que eu vou mudar de assunto. Tá, por que tem essa diferença de um do outro? É porque se considera que aqueles crimes do inciso 1 são mais graves, seria como se realizasse ele contra o Brasil. Sim, mas contra a vida e a liberdade do presidente da República, seria como se estivesse atentando contra o país Brasil. Aí, se tu pegar o inciso 2, que é... Vamos ver aqui... a linha B, desculpa, do inciso 1, contra o patrimônio, a fé pública da União, Distrito Federal. Então, contra o patrimônio do Brasil lá, é contra o Brasil, não é contra uma pessoa. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, tem um funcionário lá de uma embaixada ou do Banco do Brasil, por exemplo, lá, e ele pratica crimes contra a administração pública. E letra D, de genocídio, que é algo muito grave, que é extermínio de etnias. Então, a diferença de não ter condição nos crimes do inciso 1
e ter condições dos crimes do inciso 2 é pela gravidade dos crimes do inciso 1 e porque se tem uma ideia de que é contra o Estado brasileiro e não contra uma pessoa. Sim, agora entendi. Obrigada. Tá, ok. Todos entenderam, pessoal, a diferença da extraterritorialidade incondicionada, que não se exige nenhuma condição e se aplica à lei brasileira, artigo 7º, inciso 1, e a extraterritorialidade condicionada. Se exige 5 condições e as 5 têm que estar presentes juntas. A gente diz concurso de condições. Tem que haver o concurso. Artigo 7º, inciso 2. Certo? Posso ir adiante, então? Não há dúvida? Então, vamos lá. Artigo 8º do Código Penal. A gente já falou um pouquinho sobre ele, mas vamos revisar. Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Esse artigo 8º nós podemos utilizar no artigo 7º, inciso 1, conforme eu disse, no nosso exemplo lá, no nosso exercício do TDE da aula passada. O indivíduo atirou no presidente. Vocês me disseram que a lei aplicável é a brasileira, porque é caso de extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, inciso 1, a linha A. Se os Estados Unidos também aplicou a lei, eu disse para vocês que o Brasil também vai aplicar a lei brasileira. Então, esse indivíduo terá 2 processos, não há problema nenhum, não fere o princípio do ne bis in idem, que é a proibição de responder 2 vezes pelo mesmo caso. Nesse caso, não há essa proibição. Mas, se o indivíduo for punido as 2 vezes nos Estados Unidos e ainda for punido pela lei brasileira, o que se pode ser feito é um encontro de penas. Então, a gente vai usar o artigo 8º e vai aplicar. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela computada quando idênticas. Então, vamos começar pelo final. O indivíduo pegou uma pena lá nos Estados Unidos e uma pena no Brasil. Digamos que 8 anos nos Estados Unidos e 10 no Brasil pelo tiro no presidente. São penas idênticas, pena privativa de liberdade, nos 2 casos. É óbvio, tentativa de homicídio é PPL, pena privativa de liberdade. O que ele cumprir nos Estados Unidos, se um dia ele for capturado para cumprir no Brasil, vai ser descontado. Se ele tinha 10 anos no Brasil e 8 nos Estados Unidos, cumpriu 8 lá e foi capturado no Brasil e tem 10 para cumprir aqui pelo mesmo tiro no presidente, ele vai cumprir 2. É um desconto porque as penas são idênticas. E antes, no meio do artigo, diz quando diversas. Então, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Se fosse o caso, nesse exemplo não dá para fazer isso, mas se fosse o caso de lá ser uma pena de multa, digamos, e aqui de restritiva de direito, teria que ser feito um encontro, né? Uma maneira de atenuar o que ele pagou de multa lá com o que ele tem que cumprir aqui de restritiva de direitos. Então, não tem como descontar, porque são penas diferentes, mas se fossem iguais, aí sim se desconta. Se são diferentes, o juiz tem que achar uma maneira de atenuar a pena aqui no Brasil. Tá ok? Entenderam essa parte do artigo 8º? O indivíduo está punido nos 2 países, não fere o princípio do ne bis in idem, porque o artigo 7º, inciso 1, manda puni-los no Brasil também, independentemente de ter punido em outro país. Se as penas forem iguais e ele for capturado no Brasil, vai atenuar. Eu vou tirar o que ele cumpriu lá fora do que ele tem para cumprir aqui. Cumpre o restante. Se as penas forem diferentes, o juiz vai ter que achar uma maneira de atenuar a pena no Brasil, porque ele cumpriu uma outra pena diferente no exterior. Eu poderia dar outro exemplo assim. Um brasileiro comete um crime nos Estados Unidos e é punido lá, e ele está cumprindo pena e consegue fugir e entra no Brasil. Os Estados Unidos pedem a extradição para ele cumprir o restante da pena. O Brasil não vai conceder essa extradição, porque nós já
vimos na aula passada que o Brasil não extradita brasileiro nato e, em muito poucos casos, extradita o brasileiro naturalizado. Só em 2 casos naturalizado. Por crime comum, homicídio, estelionato, antes da naturalização ou por tráfico de drogas a qualquer momento ele extradita. O brasileiro naturalizado. O nato nunca extradita. Então, o indivíduo brasileiro nato comete um crime nos Estados Unidos, ingressa no Brasil porque fugiu lá da penitenciária americana, e os Estados Unidos pede a devolução dele, o Brasil não vai realizar essa devolução, esse encaminhamento, essa extradição, porque a Constituição proíbe. Mas ele vai cumprir o restante da pena aqui, né? Vai cumprir o restante da pena aqui, vai descontar o que cumpriu lá e cumpre aqui, porque o Brasil não vai deixar esse indivíduo impune. Vai utilizar o processo dos Estados Unidos, vai ser homologado pelo STJ e fará o cumprimento do restante aqui. Ok? Mesma coisa, eu poderia dar um exemplo assim, o indivíduo é condenado no Brasil, foge para a Argentina, na Argentina ele é capturado lá e fica na prisão lá até conseguir a extradição, 3 meses, por exemplo. Aí ele vem para o Brasil, vão descontar esses 3 meses da pena que ele tem a cumprir. É o caso do artigo 8º, detração. Então, vamos para o artigo 9º. Eficácia da sentença estrangeira. O artigo 9º diz assim, a sentença estrangeira, então, uma sentença em outro país, por um crime praticado em outro país. Quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado a reparar o dano, a restituição e outros efeitos civis. Eu vou ler o inciso 2 para chamar a atenção de vocês de uma situação. O inciso 1, obrigar o condenado a reparar o dano, restituir bens, né, e outros efeitos civis. Inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. São esses 2 os casos que o Brasil vai homologar a sentença aplicada no estrangeiro. Alguém foi punido, desde que não seja brasileiro, alguém foi punido fora do Brasil, ingressa no Brasil e, fugindo, ou porque ele já estava no Brasil e a sentença transitou em julgado depois, lá no país dele, onde cometeu o crime, e esse país onde transitou em julgado encaminha a sentença ao Brasil pedindo cumprimento dessa sentença, o que vai ocorrer? Se vocês repararam no inciso 1 e 2, não fala num tipo de prisão, num tipo de pena, que é a prisão privativa de liberdade. Então, o Brasil não homologa a pena privativa de liberdade. Se alguém condenou o seu réu do seu país e ele consegue ingressar no Brasil, o Brasil vai devolvê-lo, vai extraditá-lo, não vai fazer cumprir pena aqui no Brasil, porque o Brasil não tem nada a ver com a pena privativa de liberdade aplicada por outro país em indivíduos que realizaram crime nesse outro país. A não ser que esse indivíduo fosse brasileiro. Aí o Brasil não extradita, a gente já sabe, aí ia cumprir pena aqui no Brasil. Mas sendo estrangeiro, a sentença vem para cá para fazer cumprir, o Brasil não homologa e não cumpre se for pena privativa de liberdade. Então, repetindo, um fato criminoso no estrangeiro, está havendo um processo, o acusado ingressa no Brasil, normalmente, ele não está condenado fora ainda, só que aí transita em julgado a pena no estrangeiro. E esse país manda para o Brasil a sentença, pedindo para o Brasil cumprir essa sentença, fazer cumprir essa sentença, que é o que a gente chama ali de homologação. Se for pena privativa de liberdade, o Brasil não homologa, não faz cumprir, encaminha esse indivíduo de volta, se for solicitado por extradição, ao país que emitiu o pedido. Agora, se for, inciso 1 do 9º, obrigar o condenado à reparação do dano. Então, se a pena for reparar o dano, restituir coisas ou outros efeitos civis, como uma multa, por exemplo, o Brasil pode homologar e fazer cumprir essa sentença estrangeira. Então, reparar o dano, restituir bens ou outro efeito civil, o Brasil pode cumprir. E o inciso 2, medida de segurança,
que é a internação em manicômio judicial, internação ou tratamento ambulatorial, né, por o indivíduo que possui alguma inimputabilidade por doença mental. Então, são só esses dois casos, pessoal. PPL não é homologada no Brasil. O Brasil não faz cumprir sentença estrangeira a pena privativa de liberdade. Agora, o parágrafo único diz o seguinte: esta homologação que nós estamos tratando depende do quê? A linha A. Para o caso do inciso 1, o que é o inciso 1? Reparação, restituição e outros efeitos civis. De pedido da parte interessada. Então, vai depender do pedido de quem é interessado em receber uma reparação de dano, de restituição e outros efeitos civis. Então, o Estado estrangeiro manda a sentença e a parte interessada encaminha junto lá um pedido um pedido, né, da parte interessada para cumprimento dessa pena. E a linha B, para outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado, requisição do ministro da Justiça. Então, para os efeitos previstos no inciso 1, vai ser aplicada um requerimento do interessado junto com a sentença estrangeira. Para outros efeitos que não sejam do inciso 1, que é reparação do dano, etc., ou seja, para mandar o indivíduo cumprir pena lá no estrangeiro, depende de pedido de extradição e existir acordo de extradição ou requisição do ministro da Justiça. É isso que ocorre. Então, o Brasil, repetindo, o Brasil só cumpre, só homologa a sentença estrangeira se, primeiro lugar, não for pena privativa de liberdade. Tem que ser reparação do dano, restituição de objetos ou outros efeitos civis ou medida de segurança. Aí o Brasil pode homologar a sentença estrangeira e fazer cumprir no Brasil. Se for no caso de reparação de dano, restituição, tem que vir junto com essa sentença um pedido da parte interessada. E nos demais casos, tem que haver o acordo de extradição. Então, se é uma sentença de pena privativa de liberdade, o Brasil vai extraditar se o país pedir a extradição desse sujeito. Aí tem que ter acordo de extradição ou pedido por requisição do ministro da Justiça do país estrangeiro. Falei um monte, tá tranquilo? Entenderam quando o Brasil vai cumprir sentença estrangeira? PPL nunca. Não esqueçam disso. Pena privativa de liberdade, o Brasil nunca vai homologar. Chegou uma sentença de outro país aqui, a privativa de liberdade, pode botar que o Brasil não vai homologar. Pode extraditar o indivíduo, caso seja pedido. Então, vamos adiante. Se não tem perguntas. Artigo 10 do Código Penal. Contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta os seus dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Bom, os prazos penais, que é o que nós estudamos, são diferentes dos prazos processuais. Se eu pegar um prazo do processo penal, um recurso, por exemplo, ele começa a contar, se eu fui notificado hoje, ele começa a contar amanhã. E aí, claro, que ele tem um dia a mais. Conta-se o prazo do último dia. Olha o que diz o artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos do calendário comum. Então, se eu pegar um prazo do processo penal, que não é o que nós estamos vendo, se eu fui notificado hoje, hoje não conta. Ele conta a partir de amanhã, a partir do dia seguinte à notificação. E, nestes casos, o último dia também vai ser contado. Agora, nos casos dos prazos penais, por exemplo, início da prisão, é esse do artigo 10, o dia do começo inclui-se. Então, ao contrário do prazo processual, se o indivíduo for preso hoje já conta. Se fosse um recurso, foi notificado hoje, é um prazo processual, hoje não conta, conta a partir de amanhã.
Mas como o prazo é penal que nós estamos trabalhando, o indivíduo foi preso hoje, começa a contar hoje. E claro que essa pena, esse prazo, termina um dia antes do que o prazo processual. Se o prazo processual começa no dia seguinte, vai ter um dia a mais lá no final. O prazo penal, que é esse que nós vemos, se ele inclui o dia, o último dia é excluído, porque tem um dia anterior, que é o dia do início. Então, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. E contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, um ano para prazos penais tem 365 dias, calendário comum. Certo? Então, vamos adiante. Artigo 11. Frações não computáveis da pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e a pena de multa as frações de cruzeiro. Quer dizer o quê? Se o indivíduo for condenado, o juiz vai fazer o cálculo da pena. Aí dá lá 7 anos, 10 meses, 2 dias e meio. O juiz vai excluir, não vai contar o meio, vai desprezar esse meio. Vou repetir o artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia. Então, meio-dia não conta, 2 horas não conta, 5 horas não conta. Então, 7 anos e 11 meses e 15 dias. Ok. Agora, se deu 15 dias e meio, o meio está fora. Desprezam-se as frações de dia, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito. E lá, se for de multa, desprezam-se os centavos. Uma pena privativa de liberdade, todos sabem que é cadeia. 5 anos de cadeia. Agora, uma pena restritiva de direito, nós estudaremos lá no penal, denominado teoria das penas. Por exemplo, serviço comunitário, o indivíduo pegou lá 1 ano, 11 meses, 27 dias e meio de serviço comunitário. O juiz faz o cálculo e dá 11 meses, 1 ano, 10 meses e 45 dias e meio. Esse meio vai ser excluído. Despreza as frações de dia de serviço comunitário. Entendido, pessoal? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? O artigo 12, que nós vimos na semana passada, vou dar uma explicada rapidinho, de novo, não custa, depois a gente vai pegar ali um polígrafo que eu passei para vocês. O artigo 12 do Código Penal diz: as regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Nós aprendemos lá nas primeiras aulas que a parte geral do Código Penal, que vai até o artigo 120, ela é aplicável à parte especial, a todos os crimes. Então, por exemplo, se eu pegar o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele dá o conceito de tentativa. Então, eu vou pegar o homicídio e o indivíduo atirou, mas não matou. Não está escrito no artigo 121 se o indivíduo tentou matar. Não, só está escrito matar alguém. Então, eu vou pegar o artigo 14, inciso 2, e combinar com o 121, para dar tentativa de homicídio. 155, furto. O indivíduo foi subtrair no exato momento que ele botou a mão no objeto, foi flagrado. Então, não consumou o delito, mas não está escrito lá, tentar subtrair. Só está escrito, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Então, eu vou ter que pegar o artigo 14, inciso 2, combinar com 155, para que o resultado seja furto tentado, tentativa de furto. Ok, barbado, parte geral usa na parte especial. Mas o artigo 12 diz que eu posso usar a parte geral nas leis especiais. Então, por exemplo, se eu pegar a Lei 8.137, que trata de tributos, eu certamente poderei usar
o artigo 14, inciso 2, em algum eventual crime da lei de tributos que admita tentativa. Lá na lei de tributos tem diversos crimes. Nenhum deles está escrito tentar, né, sonegar, tentar fraudar o fisco. Então, eu vou pegar o artigo 14, inciso 2 do Código Penal e combinar com essa lei especial. Isso é permitido. Quando não seria permitido? É quase sempre permitido, mas se por um acaso advier, deixa eu ver aqui uma lei, para dar um exemplo concreto. Estou abrindo aqui uma lei. Por exemplo, se eu pegar a Lei 8.072 de 1990, que são os crimes hediondos, tá? Se eu pegar essa lei, ela vai ter lá no artigo 2º, os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis pela anistia, graça, indulto, fiança. Aqui eu já poderia ter dado um exemplo, mas vamos adiante. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Esse parágrafo que já tem uma inconstitucionalidade no STF, mas ele ainda tem validade, porque é uma inconstitucionalidade incidente tantor. Quer dizer o quê? Que vale para aqueles casos que ingressaram, judicializaram no STF, pediram inconstitucionalidade, mas ele ainda não tem uma inconstitucionalidade erga omnes, que seria para todos. Então, como tem validade ainda, eu posso exemplificar. Eu vou usar a Lei 8.072 e o parágrafo 1º dela, do artigo 2º, que diz: a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, o indivíduo que ingressar por crime hediondo a cumprir pena, ele tem que iniciar inicialmente em regime fechado. Como eu disse, não é bem assim, tem decisões em contrário, mas a lei diz isso. Então, eu não posso, se a lei diz isso, eu não posso pegar o artigo 32 do Código Penal, 33 do Código Penal, e aplicar nos crimes hediondos. Por quê? O 33 diz assim: a pena de reclusão, detenção, aí o parágrafo 2º fala dos períodos de pena. A linha C, o condenado não reincidente, eu estou falando do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Se for um crime hediondo, em tese, não poderia aplicar esse artigo aqui, 33, porque a própria lei diz que tem que iniciar em regime fechado. Então, o Código Penal diz: crime com menos de 4 anos, até 4 anos, pode cumprir em regime inicialmente aberto. Aqui no parágrafo 1º da Lei 8.072, do artigo 2º, diz que não, que tem que cumprir inicialmente em regime fechado, seja qual for a pena. Então, eu não poderia, em tese, apesar de haver decisões judiciais em sentido contrário, utilizar o artigo 33 do Código Penal nessa lei de crimes hediondos. Mas, por outro lado, eu posso usar o artigo 33 do Código Penal para iniciar no regime aberto na lei de tributos, porque a lei de tributos não fala sobre penas. A lei 8.072, crimes hediondos, fala sobre penas. Então, o que falar sobre penas na lei 8.072, eu não posso usar o Código Penal parte geral. Mas, na lei de tributos não fala nada, então eu posso aplicar a parte geral. O indivíduo foi punido a 3 anos por algum crime tributário. Nem sei quais as penas, não lembro, mas vamos hipoteticamente. Foi punido a 3 anos. Como não fala lá que ele tem que cumprir inicialmente regime fechado, não fala nada disso na lei de tributos, eu uso o artigo 33 lá e ele inicia em regime aberto, utilizando-se a parte geral do Código Penal. Então, a regra é: eu posso usar a parte geral do Código Penal nas leis especiais, desde que na própria lei especial não fale sobre
o objeto, sobre o instituto, sobre a situação, né, que também tem no Código Penal. Só aplica o Código Penal se não falar na lei sobre a mesma situação. Certo? Entenderam isso ou acharam complicado? Um monte de nó. Então, vamos explicar de novo. Eu vou dar um exemplo melhor. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. A Lei 8.072, ela fala de indulto. Diz assim, ó, os crimes hediondos, parágrafo 2º da Lei 8.072. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o território são insuscetíveis de anistia, graça ou indulto. Vocês lembram do indulto de Natal? Todo mundo já ouviu falar do indulto de Natal, né? Tá. Na lei de crimes hediondos, está dizendo que não tem indulto. Certo? Então, não tem indulto de Natal para quem cometeu um latrocínio, que é um crime hediondo. Agora, olha o que diz o artigo 107 ou 9, deixa eu abrir aqui do Código Penal. « 107. Extingue-se a punibilidade. Inciso 2, pela anistia, graça ou indulto. Pergunto para vocês, prestem bem atenção. O indivíduo praticou um latrocínio, crime hediondo. Tá no, como é que eu sei que é hediondo? Está lá no parágrafo, no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal. Aí vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui. Homicídio, lesão corporal. Deixa eu achar os demais. Extorsão, estupro, epidemia, furto, favorecimento, roubo. Roubo é o inciso 2, pessoal. Roubo com morte é latrocínio. Inciso 2 do artigo 1º da Lei 8.072. Tá, então a pergunta é assim. Latrocínio, que é roubo seguido de morte, é crime hediondo, conforme o artigo 1º da Lei 8.072 de 90. O artigo 2º diz que os crimes hediondos não têm direito a indulto. Aí eu vou no artigo 107, lá diz, extingue-se a punibilidade pelo indulto. Pergunto para vocês, se o indivíduo praticar um furto simples, artigo 155 do Código Penal, ele poderá ser indultado ou não, conforme o artigo 107 do Código Penal? O indivíduo cometeu um furto simples, artigo 155 do Código Penal, ele cumpriu uma parte da pena, o presidente emite um indulto de Natal. Pergunto, esse indivíduo do furto pode ter indulto ou não pode ter indulto? Aí diz que sim, ele pode, porque ele não é crime hediondo, ele não, ali no artigo, ele é do Código Penal, artigo 155, e o artigo 107 diz que vai extinguir a punibilidade, o indivíduo vai deixar de ser punido se for indultado. Então, o furto pode. Agora, eu vou fazer a segunda pergunta. O indivíduo que praticou um latrocínio, ele pode aplicar o artigo 107 do Código Penal e ser indultado ou não pode? Daí não, porque daí ele... Daí não, por quê, Adriana? Porque é um crime hediondo. Porque é um crime hediondo e o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos diz que ele não pode ser indultado. Então, é exatamente isso, entendeu, Adriana? A parte geral do Código Penal pode ser aplicada às leis especiais, desde que na lei especial já não esteja previsto o mesmo assunto. No caso do indulto, eu posso aplicar o artigo 107 do Código Penal a qualquer lei, ao Código Penal e a qualquer lei. Mas quando a lei disser que não pode, aí eu não posso, porque a lei é especial em relação ao Código Penal. Tem um brocário que diz assim, ó,
Lex specialis revoga lex generalis. Ou seja, se está na lei especial, eu não posso aplicar a lei geral, que é o Código Penal. Entendido, pessoal? O que quer dizer o artigo 12? A Adriana entendeu? Todos os outros entenderam também? Entendeu, Vonir? Estou entendendo, mas eu vou dar mais uma revisada depois, professor. Tá bem. Tá bem. Alguém mais? Está com dúvida? Então, eu vou compartilhar aqui um negócio, só um pouquinho, para a gente fazer uma revisão. Mais uns 20 minutos. Deixa eu abrir aqui. Aula 10. Vocês têm esse polígrafo aqui que eu passei para vocês, a aula 10. Eu vou compartilhar ele aqui agora para a gente dar uma revisada em tudo que nós vimos. Tá, não é esse aqui. Eu só preciso que alguém aí me diga se compartilhou a tela. Sim. Compartilhou. Então, vamos lá. Artigo 1º do Código Penal. Princípio da legalidade ou da anterioridade. Pessoal, eu estou passando aqui, eu não vou me deter muito. Tudo nós já vimos. Se vocês tiverem dúvida, eu não estou vendo vocês, então abram o microfone e me perguntem. Artigo 1º. Princípio da legalidade ou da anterioridade. Para considerar fato criminoso ou aplicar pena, deve haver lei anterior. Então, o princípio da legalidade ou da anterioridade só vai ser punido se existir lei anterior dizendo que aquilo é crime e se houver a informação da pena, pena combinada. Também não adianta dizer que tal fato é crime, o indivíduo pratica e não tem previsão de pena, e querer aplicar uma pena depois do fato. Também não pode. Tem que ter uma lei dizendo isso é crime e a pena é essa. Aí, depois da existência, o indivíduo pratica o fato, ele pode ser punido. Se ele praticar antes e criar uma lei dizendo que é crime e aplicando pena depois, ele não pode ser punido. O princípio da legalidade ou anterioridade. Código Penal, artigo 1º, e a própria Constituição Federal fala nisso também. Artigo 2º do Código Penal, retroatividade da lei penal benéfica. Então, a lei retroagirá para beneficiar o réu, é também um preceito fundamental do artigo 5º, acho que é o inciso 39, né, 5º da Constituição Federal, né, a lei só retroage para beneficiar o réu. No caso do Código Penal, ele diz ainda um pouquinho diferente. Vamos ler aqui. Inciso 2. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Isso quer dizer que, se o indivíduo estiver respondendo um inquérito policial, respondendo um processo penal, executando pena na cadeia, se sobrevier a abolição desse crime, o que nós chamamos de abolício crimes, cessa para ele a execução da pena, ele tem que ser liberado. E todos os efeitos penais, extrapenais, podem permanecer. Por exemplo, obrigação de reparar o dano, indenizações, etc. Lei temporária ou excepcional, o artigo 3º do Código Penal, é aquela situação em que o sujeito, e que é criada uma lei por um determinado tempo, que é a lei temporária, do dia tal ao dia tal, tipo a da Copa do Mundo. Ou lei excepcional, que é a da nossa pandemia. O que é de novo nisso? Se o indivíduo praticar um delito nesse período de tempo ou dessa excepcionalidade, e aí a lei deixa de vigorar e ele vai para a sentença e é condenado, essa lei é aplicável, mesmo já não tendo mais validade. Então, é diferente das comuns. As comuns, as que foram criadas para vigirem por muito tempo, princípio da continuidade da lei, ela, abolindo o crime, sendo revogada, o indivíduo é beneficiado. No caso da lei temporária excepcional, mesmo que ela não tenha mais validade, quando for aplicada a sentença, o sujeito terá que cumprir a sentença. É uma diferença, então, para as demais leis. O artigo 4º, né, diz que é
praticado o crime no momento da ação ou da omissão, mesmo que outro seja o resultado. Então, o momento do crime, né, o dia do crime é o da ação ou da omissão, não interessa do resultado. Atirei em alguém hoje, ele morreu daqui a 15 dias, o dia do crime é hoje, e não o dia do resultado. Territorialidade, o artigo 5º, nós vimos que aplica-se a lei brasileira, e essa é a regra, aos fatos cometidos no território brasileiro. Mas eu devo observar as regras e os tratados internacionais. Então, o exemplo aqui, imunidades diplomáticas. Ocorreu um crime dentro da embaixada da Alemanha no Brasil, eu não posso aplicar a lei brasileira. É uma exceção. Regra é, fatos ocorridos no Brasil, crimes, né? Aplica-se a lei brasileira. Mas, como o Brasil tem alguns tratados, faz parte de tratados, um é esse, de imunidade diplomática, o fato ocorreu dentro da embaixada brasileira, ou até fora, praticado pelo embaixador, o Brasil não pode aplicar a sua lei, mesmo sendo no território nacional. Parágrafo 1º é a extensão do território nacional. Aí nós vimos algumas condições, quando ocorrem embarcações, quando o crime ocorre em aeronaves, aí nós vimos a situação se ela é pública ou se é privada, se está em alto mar, né? Então, são situações que se considera território nacional, portanto, aplica-se a lei brasileira. Artigo 6º, que fala do lugar do crime, né? O lugar do crime é o local onde ocorreu a ação ou omissão, bem como onde se produziu o resultado. Isso é para os chamados crimes à distância. Aí nós fizemos um TDE sobre o estupro virtual. O indivíduo, se utilizando de um computador na Inglaterra, consegue fazer com que uma mulher no Brasil pratique atos obscenos pelo computador para ele assistir, sendo chantageado. Isso é o chamado estupro virtual. Qual é a lei aplicável? Porque o artigo 6º diz que o lugar do crime é tanto onde houve a ação ou omissão, lá onde o sujeito usou as imagens, lá da Inglaterra, como onde ocorreu o resultado, nós podemos aplicar a lei brasileira. O local do crime é no Brasil, porque aqui ocorreu o resultado. Essa teoria, chamada teoria da ubiquidade, ela autoriza, então, a aplicação da lei brasileira para os chamados crimes à distância. Porque senão o Brasil não poderia punir. Imagine a ameaça. Alguém lá da Alemanha ameaça alguém aqui no Brasil. Como que eu vou aplicar a lei da Alemanha aqui? É difícil, né? Então, nem tem como. Será que a Alemanha vai punir lá? Não sei. Mas eu poderia aplicar a lei brasileira, porque é um dos chamados crimes à distância, e o lugar do crime, segundo o Código Penal brasileiro, teoria da ubiquidade, é tanto onde houve a ação ou omissão, como onde houve o resultado. E o resultado da ameaça ou do estupro virtual foi no Brasil. Então, se o lugar do crime é Brasil, a lei é aplicável à lei brasileira. Depois nós vimos a extraterritorialidade, que nós fizemos agora há pouco uma revisão, né? Aqueles crimes de extraterritorialidade incondicionada, que é o inciso 1, alíneas A, B, C e D, que são crimes contra o Estado, como regra, por isso são incondicionadas a aplicação da lei brasileira, não depende de condição nenhuma. Vimos aqui o crime de extraterritorialidade condicionada, que são esses 3 casos aqui, que vai depender do concurso lá de condições do parágrafo 2º, se eu não estou enganado, parágrafo 2º do inciso 2 do artigo 7º. Nos casos do inciso 2, aplica-se a lei brasileira, depende do concurso das seguintes condições. Tem 5 condições e as 5 têm que estar presentes. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Então, nós temos mais uma aula semana que vem. Nós trataremos da introdução
da teoria, a teoria do delito, que é a próxima disciplina que você tem que fazer, teoria geral do delito, teoria do crime, teoria geral do crime, nessa próxima aula. Ou, se vocês preferirem, a gente pode revisar tudo isso, do artigo 1º ao 12, com mais calma. Aí depende de vocês. Era bom dar uma revisada, né? Ok? Quem mais? Também acho. Tá bem. Mais alguém? Concordo, só dá uma revisada no conteúdo. Tá bem. Então, na sexta que vem, a gente revisa com calma, bem devagar, usamos 1h30 para revisar do artigo 1º ao artigo 12. Então, deixa eu encerrar a gravação aqui para a gente conversar 5 minutinhos.